E aí, bom dia. Tudo bem? Não é meu horário habitual, né? Tô aqui em Portugal de férias. Né? E hoje eu vim trazer esse vídeo com algumas explanações, algumas ideias, alguns pensamentos que vieram, principalmente dos nossos alunos aí, a segunda, a terceira turma, que passam pra gente, né, algumas dúvidas e pensamentos, e a gente reflete sobre isso também e traz aí para vocês analisarem, pensarem e fazerem aí as suas conclusões. E é início de ano, um monte de gente aí se formando, né? Vai todo mundo ser hipnoterapeuta. Vamos ser terapeutas, né? E hoje o meu papo é justamente sobre isso. Ele é mais direcionado aos alunos e aos futuros terapeutas, com algumas ideias que vocês têm que começar a entender e começar a assumir essa responsabilidade a partir de agora, mesmo antes de vocês se formarem e se tornarem efetivamente hipnoterapeutas. Primeira coisa que vocês têm que começar a perceber é que o nosso papel como terapeuta, e como terapeuta, eu estou dizendo que você vai se formar como hipnoterapeuta, e para quem não é ainda da área terapêutica, que não atua dentro da área terapêutica, e eu já falei milhões de vezes, você está fazendo a primeira formação dentro da hipnose clínica e vai aprender técnicas e ferramentas de ressignificação para atuar junto a pacientes, né? Mas esse é só um começo. Isso não vai acabar nunca. Você vai continuar estudando, vai continuar se aperfeiçoando. Isso é uma pequena ponta de um iceberg enorme dentro dos processos de, entre aspas, cura ou de tratamentos. Existem milhares de técnicas, existem milhares de abordagens, e quanto mais conhecimento tiver, melhor você vai ser. Então, a hipnose clínica ela é um pontapé, e é um excelente pontapé para você iniciar no processo, mas tenha em conta que isso não vai acabar nunca. O que eu quero trazer hoje, mais especificamente, é você perceber que existe uma situação muito interessante dentro do processo de tratamento de uma pessoa, que na realidade ela é diretamente ligada ao próprio paciente. É muito comum as pessoas entrarem dentro dessas formações terapêuticas, né, para querer se tornar um terapeuta, para que ele possa ajudar as pessoas dentro do seu próprio círculo familiar, dos seus amigos, etc. Não é mal, isso é bom, lógico que é bom. Mas existe uma situação muito peculiar que é importante desde já vocês terem esta percepção, que é o quê? Uma pessoa ela só vai ser tratada, ela só vai se curar de algum problema emocional, algum trauma, alguma patologia, se ela quiser. Esse é o ponto principal de partida de qualquer tratamento. Do paciente querer, do paciente desejar a mudança. É muito comum, e vocês vão encontrar isso milhares de vezes, de pacientes chegando até você. Lembre-se, dentro da formação a gente fala, nós hipnoterapeutas, a hipnose clínica, é o último profissional que o paciente vai procurar. É muito difícil. Tá, vamos lá, estou mentindo, ultimamente tem acontecido mais. Mas é muito difícil, sempre foi muito difícil. O paciente, de acordo com seus problemas emocionais, ou quando ele sente que não está bem, a primeira coisa ele pensa, vou buscar a hipnose clínica. Não. Ele vai passar primeiro num psicólogo, depois ele vai passar num psiquiatra, depois ele vai para a igreja, depois ele vai na casa de banda, depois ele vai se benzer, depois ele vai tentar se conciliar com os amigos, depois ele vai tentar se matar, para depois um dia cair uma luz, alguma informação aparecer para ele na frente dele em relação à hipnose clínica, ele vai procurar a hipnose clínica. Você é o último da lista. E de certo ponto, isso não é de todo ruim. Lembre-se sempre do seguinte, a gente aborda isso nessas formações novas que eu vou lançar em 2024, mais profundamente. Mas lembre do seguinte, todos os traumas, informações ou consequências fisiológicas ou insights dentro da sua mente ou de qualquer pessoa, elas vêm a partir daquilo que você acredita, ponto. Ponto. E nem sempre tudo aquilo que você acredita é verdade. Aliás, na maioria das coisas que nós acreditamos não são verdades.
Eu sempre falo para todos. Aliás, muitas pessoas me cobram, por que você não coloca na rede os seus vídeos? Porque ultimamente não estou mais atuante como antigamente. Mas é por quê? Porque as pessoas elas acabam interpretando a informação que você passa do jeito que elas querem. Por mais que você tenta ser mais explícito possível, para tentar não magoar ninguém, para você não tentar tocar o ego de ninguém, para você não tentar machucar ninguém, as pessoas vão levar isso ao peito e vão se machucar, e alguém vai sentir dor. E aí você entra naquela contrapartida do mundo da internet hoje, da polaridade, né? Então cada um acredita no que quer, e aí começa aquela briga, aquela encheção de saco. Então esse é um dos motivos que eu não publico tudo assim de forma muito aberta. Isso eu prefiro direcionar as pessoas que estão realmente interessadas no que querem ouvir e me entender. Então entenda uma coisa. Por mais que você perceba dentro do teu ambiente familiar ou das pessoas que estão à sua volta a necessidade de alguma mudança, ou que elas não estejam bem, ou que elas precisam de algum tipo de ajuda, essa ajuda com o teu conhecimento, com a tua habilidade adquirida nessa formação, ou em alguma formação que você fez comigo, ou em qualquer outro processo terapêutico que você tenha aprendido, ele só vai acontecer e chegar e ter resultado junto a essa pessoa se ela quiser. Então, não adianta você, que agora eu sou terapeuta, ou eu sou hipnoterapeuta, eu tenho uma ferramenta maravilhosa, que resolve problemas maravilhosos, a pessoa tem medo de barata, mas ela não quer deixar de ter medo de barata. E parece impressionante, parece meio bobo, meio burro, mas acontece. Então a pessoa tem um problema, ela tem uma situação, mas ela não quer enfrentar aquela situação. Isso já não é um problema teu. E às vezes isso é o que mais machuca a gente. Machuca no início, depois você começa a se acostumar com isso. Então existem várias situações que você tem que começar a olhar para esse processo que você está começando agora. Dentro do mundo terapêutico, que você tem que começar a habituar a sua mente para o que vem pela frente. Porque é assim que funciona. Aliás, você vai ter pacientes que vão chegar até você, buscando você como forma de tratamento, e que não querem mudar. Ou têm o desejo de mudar, mas como se fosse um milagre. Vão te procurar como um milagreiro. Eu já falei milhares de vezes, não existe milagre. O que existe é uma reprogramação, uma repetição de comportamento, o cérebro automatiza e você tem um novo comportamento. Ou seja, quem vai ter esse esforço e essa reprogramação é a pessoa que vai ter que fazer. Então, depois de você fazer uma reprogramação com a hipnose clínica, você vai junto com aquele paciente fortalecer a repetição daquele comportamento para que se torne automático, inconsciente. Isso dá esforço, isso dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. Então muitos pacientes que chegam até você vêm com aquela ideia da cura milagreira e não é isso que a gente faz. A gente não tem cura milagrosa. Você facilita e você tem o caminho do processo. Mas ele tem esforço, pô. Então, é importante que vocês entendam que a partir desse momento, mesmo você ainda não ter se formado, não está certificado e não está atuando dentro da área terapêutica, você tem que despertar dentro de você como se você fosse um detetive. Você tem que começar a aguçar a tua percepção em relação a cada pessoa. Porque cada pessoa é uma diferente da outra, as experiências são diferentes, seus insights em relação às experiências são diferentes, as coisas que elas viveram, elas interpretaram de maneira diferente. Cada pessoa é uma pessoa. E cada problema que ela enfrenta emocionalmente ou comportamental na vida dela, ela é resultado de algum insight, uma percepção, um trauma, qualquer coisa da vida dela. Perdão. E o pior é que cada pessoa que vive e experimenta cada coisa, com esse insight, ela gera os comportamentos e as crenças dela. Então entendo que, principalmente quando nós falamos de problemas emocionais, de transtornos emocionais, a nossa percepção em relação ao paciente ela tem que estar extremamente aguçada. Extremamente aguçada. Porque percebam uma coisa, a partir do momento em que eu não tenho uma percepção aguçada em relação àquele paciente, então vamos pegar, por exemplo, um paciente que ele tem depressão. Tem pacientes com depressão que não querem sair da depressão. Acreditem se quiser. Tem muita gente que tem depressão e não quer sair da depressão. Por quê? Porque tem um ganho secundário. O que é o ganho secundário? Então vamos pegar um exemplo. O menino
A menina, vamos pegar a menina, ela é filha única e a família nunca deu atenção para ela não se sente segura, ela nunca precisou correr atrás de nada porque ela tem uma vida tranquila, ela sempre teve a oportunidade dentro de casa, a família deu apoio e tudo. Só que esse apoio, ele é um apoio limitado, porque a família não vai te carregar nas costas pro resto da vida. E a partir do momento que a família começa com a cobrança, depois de uma idade, para você ter que fazer uma coisa e fazer outra, te gera uma depressão. Do nada. A menina começa a ter depressão. E quando acontece a depressão, o que começa a acontecer? As pessoas à volta, elas começam a se preocupar mais com essa pessoa. Então a menina tem depressão. Os familiares começam a tratar na mão, como é que você tá, como é que você não tá. As amigas começam a ligar, e aí, você tá bem, você não tá? Então você começa a ter o quê? Uma assessoria externa, uma atenção extra, por causa da tua depressão. Inconscientemente isso é bom ou é ruim? É bom, pô. Quem que não gosta de receber uma ligação para saber se você tá bem? E tirando agora da época do Natal e Ano Novo que todo mundo liga, quando alguém liga para você para saber se você tá bem? Quantas pessoas ligam? E aí, como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Acordou? Como é que tá em casa? Tá precisando de alguma coisa? Quantas pessoas fazem isso com você durante uma semana normal, de um dia normal? Ninguém faz isso. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa, ela está enfrentando as situações diárias da vida, tem os seus problemas normais da vida, resolvendo seus problemas e seguindo sua vida, porque problema todo mundo tem. Só que nós estamos escaldados, costas quentes, estamos acostumados, porque a vida é assim. Então ninguém fica te ligando todo dia perguntando se você está bem, nem você faz isso, praticamente. Só que para uma pessoa com depressão, as pessoas ligam. As pessoas se preocupam. Inconscientemente, calienta, esquenta. É gostoso, porra, uma pessoa saber que está preocupada com a gente. Isso é um ganho secundário. Só por aí é um ganho secundário. Daria para fazer uma lista enorme de ganhos secundários em cima de um paciente que está com depressão, por exemplo. Claro que nós nunca iremos generalizar tudo, tá? Então nós estamos falando de um caso específico de ganho secundário. Então entenda uma coisa. Quando você inicia um processo, vamos supor, num tratamento com depressão, de um paciente com depressão, se você não tiver o teu tino aguçado para você perceber dentro do processo da investigação, lá no início, na anamnese, para você perceber quem é essa pessoa, o que ela sente de verdade no coração dela, quais foram os gatilhos emocionais que geraram comportamentos, geraram crenças e ela ativou essas crenças como verdade para a vida dela. O que será que tem por trás de tudo isso? Isso vai evitar com que você caia em enrascadas. O que é enrascada? Você prometeu uma coisa que você não vai conseguir. Então você vai prometer um tratamento rápido e milagroso que não vai acontecer. Você vai se frustrar e essa pessoa também. Eu vou sempre bater na tecla. Muitas pessoas buscam esse processo da hipnose clínica pensando no dinheiro. Sempre. Vou ganhar dinheiro, vou trabalhar menos, vou ficar tranquilo, vou ter uma vida estável. Eu não acho isso um problema porque isso é verdade. Agora vocês têm que entender uma coisa. A partir do momento que vocês iniciam um processo para se tornarem terapeutas, vocês têm uma missão, vocês têm um propósito. E se você não quer seguir essa vida com um propósito, cara, sai do curso agora, nem termina. Nem termina, a não ser que seja para você, para o teu autoconhecimento, para você fazer o curso depois da auto-hipnose e começar a aplicar isso para a tua vida. Agora, para se tornar terapeuta, não pense no dinheiro. Você tem que pensar no teu propósito, em ajudar pessoas e fazer o bem. E se para um paciente específico ajudar e fazer o bem for você no início do processo, você percebeu que você não vai ter resultado, você vai falar para esse paciente. Olha, amigo, é assim, eu fiz aqui a investigação, fiz a minha anamnese e o que eu cheguei de conclusão é que eu não consigo te ajudar. Não é um problema seu, não é culpa sua. As minhas capacidades hoje não me permitem realizar um tratamento de sucesso. Assuma a culpa, entenda, passe a informação e encerra o tratamento. E passa a bola para outro profissional, seja mais qualificado ou outro que queira pegar essa bomba. Por quê? Porque o teu objetivo é muito maior do que simplesmente tirar o dinheiro do paciente. Você tem uma missão, você tem um propósito. E essa habilidade
de percepção, é lógico que a experiência, ela conta muito. Conta. Muitas vezes você vai achar realmente de verdade que está conseguindo tratar um paciente e não consegue. Só que a tua experiência ele vai minimizando, né? Então você vai passando por vários casos durante a sua vida profissional, onde te dá uma carga de conhecimento, onde você começa a entender e perceber sinais. Né? Eu bato dentro da formação de hipnose clínica, nós nos tornaremos expertos em microsinais. A própria indução da aplicação do transe, você está atento aos microsinais dos olhos, da bochecha, lembra dos microsinais? Então você começa a perceber que tipo de reações inconscientes, automáticas, o rosto dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa transmite, que você pode perceber e que te dizem alguma coisa. Só que para você perceber e entender tudo isso, você tem que ter o quê? Atenção. Então, o primeiro ponto hoje que eu quero pegar com vocês é que a partir de agora, desde já, vocês têm que começar a despertar em vocês o processo de percepção aguçada. Percepção aguçada. O que é percepção aguçada? A pessoa fez uma coisa, você está aqui numa roda de conversa, uma pessoa falou uma outra coisa para outra pessoa, e a outra pessoa... Isso aqui é um sinal inconsciente, do tipo, rancor, não gostou, se magoou. Então quais são os sinais que cada pessoa transmite para você? Seja no tom de voz, seja nos microcomportamentos, seja nos pequenos sinais, seja nas pequenas palavras. Então você se torna um investigador de mente, de sinais, de comportamento individual. Então nós temos comportamentos automáticos padrões, né? O ser humano ele transmite sinais e comportamentos que são do próprio ser humano, eles são padrões. Quando eu não gosto vou comer uma comida, o que eu faço? É normal, o ser humano, todos fazem isso. Todos fazem isso. O deboche, lembra do deboche? Alguém fala alguma coisa? Você é bom demais. A forma de você falar, a entonação de você falar, a forma de você se posicionar, ela é padrão. Então existem vários sinais e comportamentos padrões, mas existem outros que são características específicas de cada paciente. E você tem que começar a atinar isso. Não quero que hoje você, a partir de agora, antes de se formar ou atender pacientes, você comece a utilizar isso, mas você tem que começar a aguçar a percepção. Essa pessoa está falando isso por quê? Essa pessoa sente isso por quê? Por que ela teve aquele comportamento? Por que ela agiu dessa forma? Por que ela fala daquela pessoa daquela forma? Por que ela age com esse comportamento em relação a outra pessoa e aquela outra pessoa não? Então você tem que começar, a partir desde já, criar, automatizar e treinar essa tua percepção. Por quê? Porque um terapeuta, ele é terapeuta 100% da sua vida. Principalmente você que é meu aluno. Para você que está assistindo, que é meu aluno, lembre-se, você é terapeuta 100%. Estava vendo uma postagem no Instagram da psicóloga, né? Daí a menina, eu queria falar com a minha psicóloga, não, tá de férias. Daí ela briga porque a psicóloga estava de férias. Você não vai ter mais férias. Você não é um psicólogo, você não é um psiquiatra, você não tira folga. Você não tira folga. Se você levar isso como um propósito e uma missão, lembre-se sempre do seguinte: você está fazendo isso por dinheiro ou por amor? Mauro, eu estou fazendo por amor porque eu quero ser feliz ajudando as pessoas. Espera lá. Aconteceu comigo, 24 de dezembro. 24 de dezembro. Véspera de Natal, aquela coisa toda. 4h30 da tarde, um paciente te liga, precisando extremamente de ajuda, que quer se matar, etc. Você vai atender ou não vai atender? Não, eu estou no meu período de férias com a minha família. Espera lá, você não falou que ajudar? Você não falou que você estar presente para contribuir com a vida de uma pessoa? Que você se tornou terapeuta porque isso faz um bem animal para você? Então por que no dia 24, um presente maravilhoso desse para você, que faz para você tão bem, por que você não vai ajudar essa pessoa? Eu estou falando de demagogia, né? É bonito falar, só porque eu quero ajudar as pessoas. Porque eu amo isso, se me faz um bem. Pera, se faz bem para você, você não vai atender, por quê? Porque eu tenho espaço, tem que ter espaço com a minha família. Você não tem a vida inteira para utilizar e para utilizar do teu tempo com a sua família? Então você está utilizando mal o teu tempo.
Então Deus está ali te proporcionando uma oportunidade de você ganhar um presente de uma coisa que te faz bem. Você fala, não, eu estou de férias, não vou atender. Entenda uma coisa. A partir do momento que você se torna terapeuta, você é 100% terapeuta. E essa tua percepção em relação a todas as pessoas à sua volta, elas têm que estar 100% ativas. Por quê? Porque voltando ao assunto das pessoas que querem ajudar todas as pessoas à sua volta, isso vai se tornar um pouco mais complexo. O que eu digo com mais complexo? Lembra, eu falei, só é ajudado quem quer. Então, se você for aplicar uma técnica de hipnose clínica, uma técnica de ressignificação, qualquer coisa, para uma pessoa que ela não quer ser ajudada, vai gerar frustração para você e para outra pessoa, porque ninguém vai se ajudar, não vai acontecer porra nenhuma. Não vai acontecer nada. Agora, a partir do momento que eu tenho percepções de situações, especificamente com pessoas ou locais, que podem e deveriam ser mudadas, mesmo que a pessoa não querem, eu posso utilizar de outras técnicas para promover essa mudança e essa ressignificação sem que a pessoa perceba. E aí nós estamos falando de sugestões subliminares, nós estamos falando de hipnose conversacional, nós estamos falando de hipnose não verbal, então você tem várias técnicas e ferramentas onde de forma sutil você consegue mudar comportamentos locais, ambientes, seja lá o que for. Consegue. Só que é um processo mais lento. Ele é mais lento por quê? Porque você vai fazer injeção de situações, injeções subliminares, injeção de sugestões, sem que as pessoas levem isso como uma ressignificação. E aí é um pouco mais profundo. É outra área. E você vai ter que saber exatamente o que lidar com cada pessoa e cada ambiente. Não queira mudar o mundo e as pessoas que não querem ser mudadas. Então, duas coisas que, em primeiro lugar, dessa primeira parte, eu quero que você leve. Em primeiro lugar, torne-se um investigador e uma pessoa perceptível. 100% do seu dia. 100% do seu dia. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso por quê? Porque começa a trazer... primeira coisa, né? Se tornar uma pessoa sagaz, né? Com a percepção ativa 100% do seu dia. Em segundo lugar, 100% terapeuta. Qualquer hora, qualquer momento. Isso é para a sua vida, é uma missão, se isso for verdadeiro. Ok? E isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque nós começamos a ter percepções em relação aos comportamentos, em relação às atitudes, em relação às coisas que acontecem na vida de cada pessoa e como elas interpretam, que começamos a colocar isso para a nossa vida em relação aos nossos pontos que achamos cruciais dentro da nossa forma de viver. Então nós começamos, em primeiro lugar, a afastar-nos de julgamento. E eu digo que uma das coisas principais hoje do mundo, né, é a questão do julgamento. Hoje um dos grandes problemas do mundo é o próprio julgamento. Porque, em primeiro lugar, as pessoas estão julgando todas as pessoas, seja para o lado positivo ou negativo, com a percepção da sua própria vida. Esse é o ponto. Lembre-se sempre do seguinte: você sempre almeja alguma coisa que você não tem. Qual é o seu desejo? É um desejo? É porque você não tem. Ou porque você acredita que isso possa não ter um dia. Eu quero desejar saúde para a minha vida inteira. Você deseja para a vida inteira, você está com saúde hoje, então você deseja, é um pedido, é um desejo, é um sonho. Ou seja lá o que for. Já falei em outras vezes. O que é um sonho ou um desejo para uma mulher que não pode ter filhos? O que é o sonho ou desejo para uma pessoa que não tem dinheiro hoje, que não tem emprego? Qual é o sonho ou o desejo de uma pessoa que não tem comida para jantar hoje? Qual é o sonho, qual é o desejo de uma pessoa que tem 5 milhões na conta? É ter 10. É o que acontece normalmente. Então perceba, a pessoa sempre almeja o mais, sempre almeja o que ele não tem. Ele está em busca daquilo. Não é diferente de nós. Mas essa percepção, quando nós começamos a entender, nós começamos a colocar isso em prática dentro da nossa vida e começamos a fazer uma inversão de valores, que é muito importante, isso traz uma paz absurda. Por quê? Porque você vai começar a perceber que as pessoas sofrem por aquilo que não têm, ou sofrem por aquilo que tiveram, mas elas esquecem de agradecer e perceber o que tem hoje.
Então a pessoa que ela não tem um emprego, ela sofre porque não tem aquele emprego. Tá, mas você tem um emprego. Você é agradecido pelo teu emprego? E o agradecido eu não estou falando, ai meu Deus, obrigado por... Não. A gratidão interna, ela te traz uma paz interior que ela é verdadeira. Ai, eu tenho meu emprego, ai, graças a Deus. Essa pessoa ela vai trabalhar, nós vai trabalhar reclamando, a gente briga com o funcionário, ai, saco, segunda-feira de novo. Você é agradecido segunda-feira de trabalhar, de ter o teu horário fixo de trabalho, de você ter o teu saláriozinho no final do mês? Então a gente começa a ativar essa percepção de gratidão. Essa percepção de gratidão te traz uma coisa chamada paz interior. Essa paz interior, ela reflete fisiologicamente no nosso corpo e na nossa mente. Vocês vão pegar muitos pacientes, existem muitas pessoas que me procuram, tem medo de morrer, não consegue dormir porque fica pensando no amanhã, no depois de amanhã. E às vezes a vida dessa pessoa é normal. Tem suas contas para pagar, tem seus problemas e tudo, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela tem medo do que pode acontecer ali na frente. Ela tem medo por quê? Porque ela não percebeu onde ela está nesse momento. E ela tem casa, ela tem carro, ela tem família, tá todo mundo com saúde, tudo, mas ela tem medo de morrer. Ela tem medo do que pode acontecer amanhã. Ela tem medo do futuro. Então eu quero que vocês percebam que cada mente é o seu próprio mundo e vocês têm que estar muito espertos para tudo isso. Quando essas coisas começam a acontecer, todo esse balaio de informações começam a acontecer, nós, pela nossa experiência e vivência diária, começamos a aprender coisas. Lembre-se sempre do seguinte: uma das formas de você injetar sugestões dentro do teu cérebro, crenças, valores, é a repetição, mesmo que você não queira. Se você estiver dentro de um ambiente onde todo dia, nesse ambiente, eles digam: a faca é uma coisa sagrada. E você todo dia ouvir: a faca é uma coisa sagrada, a faca é uma coisa sagrada, a faca é uma coisa... Em 6 meses você está repetindo que faca é uma coisa sagrada e você não deixa ninguém tocar numa faca. Nosso cérebro é assim. Aliás, hoje a política, as polaridades, elas se dão por causa disso. Então elas colocaram pessoas polarizadas, injetaram sugestões, informações de forma massiva, e o cérebro aceitou aquilo e a pessoa repete aquilo. Então ela foge daquilo que nós chamamos e buscamos diariamente do quê? Neutralidade, que é o seguinte ponto que eu quero trazer para vocês hoje. A neutralidade, principalmente no início, ela é extremamente complexa. Por quê? Porque o nosso senso de julgamento, ele é 100% ativo, 24 horas, enquanto nós estamos aqui, ó, acordado e percebendo. Você sempre estará julgando. Ok. Você nesse momento me julga pelo que eu falo, ou pelo que eu penso, ou a forma com que eu conduzo isso aqui. Beleza. Você está julgando baseado em quê? Baseado em quê que você julga? Você julga de acordo com aquilo que você acredita. Você julga de acordo com aquilo que você acha que é verdade. E de onde vem a tua verdade? Vem das coisas que você aprendeu, das coisas que você ouviu, das coisas que falaram para você que, ó, isso aqui é verdade. Teu cérebro assimilou aquilo como uma verdade, você leva como uma crença, e a partir dessa tua crença você começa a avaliar e julgar tudo que você ouve, vê ou acontece. Percebe? Só que a sua verdade é a sua verdade. A tua verdade é diferente da minha. Mesmo que a gente tenha vivido coisas iguais, eu percebi, tive insights e percepções diferentes da sua. Minha verdade é diferente da sua, que é diferente de qualquer outra pessoa. Mesmo assim, nosso parâmetro de julgamento ele acontece. Então eu estarei julgando pessoas de acordo com a minha crença. Mas, a partir do momento que você começa a perceber e ter essa evolução emocional e controle sobre as situações, pensamentos e comportamentos, você começa a buscar a tua neutralidade. Você começa a ter a percepção de que cada pessoa lá vive e tem suas crenças baseadas nas suas experiências que são diferentes das suas. E tá tudo bem, porra. Ainda bem, graças a Deus que é assim. Graças a Deus que você é diferente de mim. Graças a Deus que você pensa diferente de mim. Por quê? Porque a partir das diferenças, elas acontecem o quê? O choque.
através do choque de pensamentos, de informação, uma discussão crítica racional, elas geram uma terceira ideia. Como eu digo, por exemplo, aqui, 15 minutos de vídeo aqui, estamos conversando e eu posso ter falado um monte de merda. E você fala, ih, esse Mauro é louco, cara. É louco. Mas, se nesses 15 minutos você tirar uma coisinha, você fala assim, porra, eu não tinha pensado nisso, o Mauro pode ser que tenha razão. Você já não é mais a mesma pessoa de antes. Então perceba uma coisa, a nossa neutralidade em relação à percepção das coisas, elas devem começar a acontecer desde já. Você dar o direito das pessoas terem os seus comportamentos, seus pensamentos, os seus traumas, seja lá o que for, porque fazem parte da vida dela. A gente já falou lá atrás, não me interessa se o paciente tem falando a verdade, a mentira, se ele teve um trauma realmente, se foi violentada pelo tio ou se não foi, vocês vão pegar as memórias falsas. Então a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Não quero saber se é verdade ou mentira. Mas aquilo, emocionalmente, fisicamente, comportamentalmente, é verdadeiro para ela. Então tudo bem, é a vida dela, pô. É isso que eu tenho que tratar. E eu tenho que respeitar isso como a personalidade, como a vida e a experiência daquela pessoa. Tá tudo bem. Uma pessoa diferente, uma pessoa pensando diferente, eu tendo passado por situações e experiências diferentes da minha, quer dizer nada. Porque eu também vivi. Eu também tive experiências. Eu também vivi coisas que somente eu vivi. E todos nós temos isso. Então lembre-se sempre do seguinte. O processo da neutralidade, você perceber que cada pessoa ela tem as suas percepções em relação às suas experiências, faz parte da vida, faz parte do ser humano. E quanto mais neutro você for, mais fácil vai ser você perceber as entrelinhas de cada pessoa. E aí você consegue sim traçar um perfil comportamental, de pensamento, emocional, familiar, seja lá o que for de cada pessoa. Se torna mais fácil. Por quê? Porque o nosso processo de julgamento, ele está 100% ativo, é normal, mas a partir do momento que nós estamos com esse olhar clínico, esse olhar de percepção com o julgamento, ele choca. Por quê? Porque o nosso julgamento ele não vai permitir eu olhar na entrelinha dessa minha percepção. Então vocês têm que, a partir de hoje, agora que eu estou vendo, já foi meia hora, vamos lá. 1. Se tornarem a partir de agora terapeutas, 100% terapeutas, mesmo sem antes ter se formado. Tenham atenção, tenham percepção, o que uma pessoa pode precisar, o que a pessoa não pode precisar, quem eu posso atuar, quem eu não posso atuar, aonde eu consigo entrar, onde eu não consigo entrar, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo com aquela pessoa. Nem sempre essa tua percepção você vai ter a necessidade de atuar. Ah, eu vi que ali tem um problema, essa pessoa tem um problema. E essa é uma parte difícil também. Você ver pessoas que estão passando por situações e problemas e você fala, não vou me mexer. Não vou falar nada. Por quê? Porque não depende de você, depende da pessoa. Lembre. Então você vai começar a perceber que no início você quer ajudar, mas tem muita gente que não quer ser ajudada. Então a tua percepção tem que estar ativa. Você tem que começar a ativar e desenvolver esse teu processo de percepção, de investigação. Você é o Sherlock Holmes agora. 100%. Número 2. Você não tira mais férias. Quer férias? Temos vários pacientes, vários alunos aqui que são psicólogos e que são psiquiatras. Faz psicologia. Faz psiquiatria. Você vai trabalhar lá 12, 11 meses, tal, pum, tira as tuas férias, beleza. Terapeuta não tem férias, tá? Terapeuta é uma missão, um propósito. Você faz realmente por amor. E se você fizer isso com amor, daqui 1 ano e meio, me chama de novo. Para você me dizer o que aconteceu. 2, 3, neutralidade. Ative teu processo de neutralidade. Teu processo de neutralidade de você ouvir, seja lá o que for, aquilo. Tá, eu não concordo, mas tudo bem, é um pensamento. E isso é difícil. Porque a partir do momento que você não tem a neutralidade, você estará julgando. E o teu julgamento será a partir dos seus olhos, das suas crenças, dos seus valores. Outra coisa é você ter uma percepção diferente. Eu experimentei isso, para mim isso aqui é verdade. Mauro, vem cá. Eu vivi isso, experimentei isso. E eu olhar, pode ser que você tenha razão. Esse pode ser que você tenha razão. Ele só vai acontecer a partir do momento que eu tenho consciência da minha neutralidade, de que eu posso estar errado e que o meu ego permita. E aí nós passamos um pouco para psicanálise e tudo, né? Mas você tem que estar pronto e preparado e saber que nem sempre você está certo. Só assim você vai conseguir evoluir e estar pronto para mudar ideias, pensamentos, técnicas, seja lá o que for.
A gente pode sim estar errado, 100%. Tá? Então, a tua neutralidade, a tua humildade, o teu ego reduzido faz você perceber e entender as coisas de forma mais claras nas entrelinhas. Lembra que as pessoas não passam para você, né? Nós temos dentro da psicanálise, olhamos lá, autopercepção, né? Percepção, o autoconceito. A tua forma de você olhar para você é uma coisa, a forma das outras pessoas olharem para você é outra. A forma com que você interpreta o que as outras pessoas olham para você é outra, totalmente diferente. Então são vários pontos de vista. E você tem que ter a tua humildade, a tua percepção e ego baixo para você perceber tudo isso. Para que você possa identificar em cada pessoa exatamente o que elas precisam, o que não precisam, quem você pode e quem você não pode ajudar. Isso é fundamental. Tá? E, por fim, acho que é isso. Falei tudo que eu tinha que falar. Certo? Então, a partir de agora, vivam esta experiência 100% e que vocês possam ativar de verdade essa mágica chamada ajudar, ser, viver, atuar nesse mundo realmente como um propagador de coisas boas e transformador de pessoas para um mundo melhor. Tá joia? E essas coisinhas, esses pequenos pontos que eu coloquei para vocês podem ter certeza de que muda tudo. Comecem desde já a viver isso, a ativar essas percepções, a melhorar, a treinar. Lembre que o nosso cérebro ele é uma máquina de repetição. Tudo aquilo que você treinar, ele vai aprender. Então, a partir de agora, vocês tenham esta percepção. Comecem a estudar um pouco mais sobre comportamentos, sinais, microcomportamentos, tá? Isso vai fazer total diferença aí no sucesso de vocês, tá joia? E aí, o canal é sempre aberto, meu telefone sempre aberto para quem quiser conversar, quem quiser explanar, sempre aberto a admitir talvez um erro ou comprovar que eu esteja certo, mas aí o meu ego é sempre aberto a receber qualquer tipo de crítica ou algum tipo de debate, sempre que quiserem podem me chamar. Valeu, pessoal, por hoje é só, eu fico por aqui. Vou ver se hoje curto aqui uma Lisboa, vou passear um pouquinho. Valeu, pessoal, mesmo assim, é aquilo que eu falo, você é 100% terapeuta. Eu posso estar em passeio, se um paciente meu me ligar e precisar de mim, eu vou atender, nem que seja dentro de um bar, de um café, no meio da rua, eu vou atender esse paciente. E a hora que vocês entenderem isso e aplicar isso na vida de vocês, a vida de vocês vai mudar totalmente. O dinheiro, ele vai acontecer. Lembre-se, as pessoas olham para mim, Mauro, que vida boa que você tem, já está na Espanha, já está em Portugal, você é milionário. As pessoas vão olhar para você sempre com outros olhos. Poucos vão saber exatamente como você vive, as coisas que você experimenta, as coisas que você acredita. Elas vão olhar no âmbito geral. Lembra? Então você vai olhar com os seus olhos, com as suas experiências, com o seu desejo de sonho e prosperidade. O que você não tem, ou gostaria de ter, ou gosta de manter. Então lembre-se sempre disso. 100% terapeuta a qualquer hora. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.